Dia dos Finados, cerca de 600 mil pessoas visitaram os 6 cemitérios do DF. Clínicas populares fraudavam exames de sangue. Quadrilha se preparava para abrir novos estabelecimentos. Antigo castelo de Grayskull, em Ceilândia, continua abandonado. Promessa de transformar o local em Praça da Juventude vai ficar para o ano que vem. Novembro Azul, câncer de próstata é a segunda doença mais comum entre homens. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Na QNN 13 de Ceilândia, a próxima estação do metrô, a população está inconformada com a demora na revitalização da área onde ficava o prédio conhecido como Castelo de Grayskull. Depois que a construção foi demolida, a promessa era que seria feita uma Praça da Juventude no local. Além do lixo, ainda é possível ver restos de concreto que trazem à memória o que existia na área. Uma construção iniciada há 30 anos que nunca foi concluída. O abandono transformou o local em ponto de uso e venda de drogas. Uma verdadeira Cracolândia, apelidada de Castelo de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. O problema é que a população de Ceilândia ainda espera por um super-herói que resolva a situação em definitivo. O espaço conhecido como Castelo de Grayskull foi demolido em maio de 2012. Mesmo assim, ainda é frequentado por traficantes e usuários de drogas. A praça, prometida pelo governo, com atividades culturais e quadras, continua no papel. E a região, segundo os moradores, permanece perigosa. A situação aqui é braba, viu, filha? Aqui não tem segurança nenhuma aqui. Total descaso, porque esse trecho, esse estacionamento, esse trecho aqui é muito perigoso. Umas 2 semanas atrás houve um assalto aqui. Aqui à noite quase ninguém passa, nenhum cidadão passa. E quando passa, ou é com carro ou algum acompanhante. Segundo a Nova Cap, as obras de revitalização do antigo Castelo de Grayskull tiveram problemas, mas o presidente garante que a praça será entregue à população no ano que vem. Essa obra, a empresa vinha executando e descumprindo um cronograma de execução. Depois de várias notificações, nós decidimos fazer a rescisão desse contrato. O contrato já foi feita a rescisão. Nós fizemos então um estudo se era mais vantajoso licitar novamente ou contratar a segunda colocada. E contratar a segunda colocada foi mais vantajoso. Então agora a gente está justamente nessa fase de elaboração de contrato e assinatura. E eu acredito que mais nos próximos 15, 20 dias tudo está superado. E aí é retomar a obra e aí mais 6 meses nós vamos entregar essa obra à comunidade lá de Ceilândia. Feriado de finados, cerca de 600 mil pessoas visitaram os cemitérios do DF nesta quinta-feira. Na Asa Sul, motoristas enfrentaram longas filas. Além de homenagear parentes que já se foram, hoje também foi dia de visitar túmulos de personalidades da capital. Veja. Do lado de fora do cemitério da Asa Sul, um grande congestionamento. Os comerciantes aproveitavam que os carros mal conseguiam andar para vender velas e flores. Já na parte de dentro, fiéis lotavam as missas. Um dos túmulos mais visitados ainda é de Ana Lídia, que morreu em 1973 aos 7 anos. Por aqui a gente vê muitas flores, bonecas. Embaixo disso tudo, uma placa chama a atenção. A menina é tratada como santa. Eu acredito, eu tenho fé, você está entendendo? Eu venho, eu peço as coisas para ela e sempre acontece, não só comigo, mas por todas as pessoas que venham aqui no túmulo. Eu acredito que ninguém vem aqui por vir. A pequena Fernanda também veio aqui, acompanhada do avô, que há 34 anos cumpre uma promessa, trazendo bonecas para Ana Lídia. Ela ainda não entende ao certo esse juramento, mas acha que, como criança, Ana Lídia também tem que ter brinquedos. Porque ela merece.
Já essa família estava toda em volta do túmulo da matriarca. A mãe de Daísa morreu em 1974 e desde então, filhos e agora netos e bisnetos se reúnem aqui no Dia de Finados. É uma coisa muito boa, né? Que eu peço a Deus muitos anos que a gente repita assim essa paz, essa alegria com filho, genro, neto, né? Filho, todos sempre aqui, né? E em cada lugar do cemitério, em grupos ou sozinhas, as pessoas aproveitaram o momento com quem já não está mais aqui. Uma professora da rede pública, junto com seus alunos, criou um projeto de sustentabilidade que está revitalizando o córrego do Guará. A ação fez tanto sucesso que recebeu até prêmio na Inglaterra. Veja só. Olha só a satisfação desses alunos de ensino médio da rede pública de Candangolândia por estarem trabalhando na preservação do córrego do Guará. Você é defensor do córrego Guará. Somos defensores do córrego Guará. O projeto nasceu da tese de mestrado na UNB da professora Rosane, que dá aula para os jovens. Há um ano no trabalho, ela e alguns de seus alunos já recolheram cerca de 1 tonelada de lixo do local. E o objetivo era abordar a problemática socioambiental do córrego Guará, que está localizado a 400 metros da escola, com a intenção que os meninos pudessem compreender um pouco essa realidade, os aspectos que o envolviam e pensassem em transformar essa realidade, por meio de algumas ações que eles mesmos pudessem idealizá-las e executá-las. O trabalho dela e dos estudantes é constante. Para ajudar na preservação, a turma cultivou mais de 1000 mudas de plantas e plantou às margens do córrego. Os alunos que acreditaram na ideia da professora estão satisfeitos com a transformação que a iniciativa causou. Dá a oportunidade de a gente mostrar aquilo que a gente vai aprendendo para outras pessoas. A gente percebeu que a gente tem sim uma voz forte, nós alunos, nós adolescentes, nós podemos mudar muito esse mundo e a gente se tornou mais crítico. Ao ver tudo isso, a gente pôde ter uma posição melhor sobre toda a situação. E como o córrego está localizado dentro do zoológico, a administração do local topou ajudar no desenvolvimento do projeto. A gente deu um suporte técnico em diversas ações do projeto, o próprio conhecimento da área e conseguimos levar o trabalho que é realizado dentro dos zoológicos para fora dos muros do zoo, graças a esse projeto de pesquisa da professora Rosane. O projeto não ficou só no córrego. Além de campanhas de conscientização, os alunos e a professora participaram de audiência pública na Câmara Legislativa. E em julho deste ano, ganharam um prêmio escolar de sustentabilidade na Inglaterra. E a gente ficou muito feliz porque a gente percebeu que a gente conseguiu não somente trabalhar as questões ambientais, a realidade do aluno, de transformar também a própria mentalidade do aluno e as questões socioambientais em que eles estavam inseridos, mas poder divulgar essa problemática para outras esferas, para outros contextos e também mostrar que a gente pode estar contribuindo com outras ideias de outros países que possam aplicar o que a gente aplicou aqui nos seus próprios contextos. Cerca de 275 mil passageiros devem passar pelo aeroporto de Brasília neste fim de semana prolongado. Entre os dias 1º e 6 de novembro, estão previstos 1.952 pousos e decolagens e 13 voos extras. Veja. Esta quinta-feira será o dia mais movimentado do feriado. Estima-se que cerca de 51 mil passageiros passem pelo aeroporto só hoje. O fluxo maior será a partir das 5 horas da tarde. Já na segunda-feira, volta do recesso prolongado, a previsão é de 60 mil usuários a partir das 9 horas da manhã. 40% dos passageiros do aeroporto de Brasília se conectam com outras cidades brasileiras. As regiões mais procuradas são o sudeste e nordeste do país. O aeroporto de JK foi considerado o mais eficiente na inspeção de raio-x entre os terminais aéreos brasileiros. Mesmo assim, a recomendação é para que os passageiros cheguem com 1h30 de antecedência para voos domésticos e 2h30 para voos internacionais. Lembrando que todos os usuários passarão por inspeção de raio-x ao embarcar e que alguns passageiros poderão ser selecionados para revistas aleatórias, conforme prevê o regulamento da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Quando a gente pensa que já viu de tudo, se engana. Depois de prender uma quadrilha especializada em fraudar exames de sangue, uma nova descoberta. Foi revelado que essa quadrilha planejava abrir um novo estabelecimento em Goiânia. A fraude aqui em Brasília se concentrava em Samambaia e no Recanto das Emas.
As investigações começaram há cerca de 2 meses. O dono da clínica, Tiago Henrique Silva Gonçalves, de 27 anos, foi preso na tarde passada e vai responder por estelionato e crime contra o patrimônio. A polícia acredita que pelo menos 30 pessoas foram lesadas nas 2 unidades da Clínica do Povo, que ficam em Samambaia e no Recanto das Emas. Os pacientes iam até essas unidades com um pedido do médico para exames de sangue. Na hora de buscar o resultado, o laudo dizia para todos os pacientes que estava tudo bem, mesmo que o paciente tivesse uma doença grave. Ou seja, a coleta era até feita, mas o material nunca era enviado para análise em laboratórios. Os resultados eram falsos. O dono da clínica foi preso nessa quarta-feira. A Polícia Civil investiga a participação de outros suspeitos, além da possível existência de mais pacientes lesados. A Secretaria de Saúde disse por meio de nota que a Diretoria de Vigilância Sanitária realiza ações em todas as regiões administrativas por meio dos núcleos de inspeção. Acrescentou ainda que a Vigilância Sanitária vai apurar a situação em que se encontram as 2 unidades mostradas aí na reportagem. No Paranoá e Itapuã, paradas mal conservadas são um problema para os passageiros nesta temporada de chuvas. Os pontos de ônibus também não têm recuo, o que aumenta o risco de acidente e até de atropelamento. Veja. Com a chegada das chuvas, os moradores do Paranoá e do Itapuã estão apreensivos. O DF Trans informou que a região conta com mais de 200 ônibus para atender as 33 linhas. Em todo o Paranoá, existem 59 paradas, mas a maioria não tem abrigos, somente as placas. Com a chuva que está chegando, ficamos aí no tempo, sol quente, chuva. Tá terrível, né? Nós precisamos de abrigo, né? Porque tá chegando aí as chuvas, né? Então acho que é muito importante, sem os abrigos fica difícil para a comunidade, né? E tem outro detalhe aqui no Paranoá Parque, onde existem cerca de 25 mil habitantes. Em alguns locais indicados como paradas, não há recuo para ônibus. O que existem são estacionamentos. E os moradores dizem que há outro problema: a insegurança. Precária, porque tipo assim, muitas as pessoas que vêm ali também de ônibus, está tendo muito assalto mesmo, né? Teve até uma menina que mora lá no meu prédio que foi assaltada, levaram tudo dela, tudo, né? Então tá precária mesmo, porque que nem sempre vai até o lugar que a gente necessita. O Itapuã, cidade vizinha ao Paranoá, vive o mesmo problema com a falta de pontos de ônibus. Existem apenas 17 paradas para atender uma população de mais de 60 mil pessoas, segundo a Codeplan. Você vê aí, ó, se tiver chuva, se não tiver aqui, ó, todo mundo vai se molhar aqui, ó. O carro para aqui, ninguém respeita nada. Não tá bom, ainda que chovendo, pronto. O DF Trans disse que o Tribunal de Contas está analisando uma licitação para liberar a construção de 500 abrigos em todo o DF, inclusive nas regiões citadas na reportagem. Mas ainda aguarda o parecer da Justiça. Sobre a falta de segurança, a Polícia Militar garantiu que patrulha a região diariamente, além de ter o reforço de unidades especializadas. Disse ainda que há uma operação de intensificação de policiamento contra roubos e furtos em paradas de ônibus no Paranoá Parque. Enem, aqui no DF, mais de 560 mil candidatos vão fazer o exame. Faltando só 3 dias para a primeira prova, estudantes aproveitam a reta final para reforçar os estudos e controlar a ansiedade. O 3º ano do ensino médio não tem sido fácil para esses estudantes. Conciliar PAS, vestibular, Enem e ainda ter que passar de ano é tarefa árdua. Pelo menos nessa escola, os alunos têm recebido muito suporte para encarar principalmente o Enem, que acontece já neste fim de semana. A gente estuda desde o início do ano as matérias que são indicadas para o Enem. E além disso, a gente também vai ter o aulão aqui hoje na escola, que é muito legal, porque além da gente ter algumas dicas antes da prova, a gente também se diverte um pouco, a gente se distrai, não fica naquela neura de ter a prova logo. Mas para a Lara, nessa reta final, já não dá mais para gastar horas em frente aos livros. Eu acho que faltando esses dias, não vale a pena você pegar um livro e estudar. Acho que para você ficar mais seguro, o jeito é você resolver sua questão. Algumas novidades, como dividir as provas em 2 finais de semana, foram bem recebidas pelos alunos. Mas a Júlia tem algumas ressalvas. A divisão
tipo, humanas todos no mesmo dia, ficou muito cansativo, sabe? Porque antes a gente podia fazer humanas, depois relaxar em exatas, ou ao contrário, depende do tipo de pessoa que você é, né? Há poucos dias da prova, um assunto ainda não está totalmente resolvido. A possibilidade de zerar a redação caso o texto seja considerado desrespeitoso aos direitos humanos, mesmo com a decisão provisória da Justiça de suspender o item que prevê nota 0 nesse caso, o Ministério da Educação pede que os estudantes sejam cautelosos na hora de elaborar a redação. Se é algo que nós acreditamos que deve ser seguido, evidentemente cabe à Advocacia Geral da União e à Procuradoria do INEP recorrer da decisão. Recomendamos apenas que, como é algo que está ainda sub júdice, ou seja, não tem uma decisão final, que se leve em consideração o que está posto no edital. Outro ponto é a segurança da prova. Esse ano as provas serão personalizadas e ainda terão detectores de ondas eletromagnéticas para evitar o uso de pontos eletrônicos. O Gabriel tem se preparado tanto para a prova que acha justo garantir a segurança daqueles que têm se dedicado aos estudos. Não é bom entrar na faculdade sem preparação, porque vai ser uma fase que vai desenvolver muito a parte intelectual do país. Então é importante que tenha essa segurança, sim. Para consultar o cartão de confirmação e o local do exame, basta acessar o site www.enem.inep.gov.br. Lembrando que as provas acontecem em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. A seguir, os detalhes da campanha que faz um alerta contra o câncer de próstata. É o Novembro Azul. Daqui a pouco, até já.